Boa noite. Você fica agora com as notícias que são destaque em Minas nesta quarta-feira. Está preso o homem suspeito de matar uma gestante durante festa que ele realizava na própria casa. Segundo a polícia, a vítima chegou a dizer que não podia correr porque estava grávida, mas ele atirou assim mesmo. Esquema de venda de maconha no atacado foi descoberto pela polícia. 2 homens foram presos. Professor é preso por espancar adolescente que brincava na porta da casa dele. Médica contratada pelo Estado é condenada a devolver R$100 mil aos cofres públicos. E sabe por quê? Porque ela ficou 2 anos recebendo sem trabalhar. Professores estaduais decidem manter a greve. Você sabia que passou a ser obrigatório que as faculdades tenham um desfibrilador para atendimento de emergência aos alunos? Já é lei em BH. E tem mais notícia na educação. Estudantes da UENG comemoram liberação de auxílio para ajudar nos custos da moradia, alimentação e transporte. E na área da política, o nosso comentarista Orion Teixeira analisa o futuro do ex-presidente Lula. O julgamento do habeas corpus está em andamento no Supremo Tribunal Federal. Mais informações sobre essas e outras notícias a partir de agora. Após 2 meses de investigações, a Polícia Civil de Minas conseguiu prender um homem suspeito de matar uma grávida durante uma festa que ele realizava na própria casa. Isso aconteceu em Betim, cidade da Grande BH. Peterson Tarso Lima de Jesus teria se irritado com a presença de um grupo que foi convidado por um amigo. Durante uma briga, tiros foram disparados e um deles atingiu a gestante. De acordo com as investigações, o suspeito estava comemorando o próprio aniversário em casa, no bairro Cidade Verde, em Betim, na região metropolitana, e teria se irritado com a presença de um grupo convidado por outro amigo. Ainda segundo a Polícia Civil, o suspeito chegou a proibir a entrada dessas pessoas na festa, ameaçando-as com um revólver. Como estava grávida, a vítima então teria preferido não correr e acabou sendo atingida por um disparo de arma de fogo. Ele responde pelo homicídio qualificado pelo motivo fútil, né? Um motivo banal, né? Ele tira uma vida de uma jovem grávida por um motivo inútil, na realidade. Então ele responde por homicídio qualificado, por motivo fútil e responde ainda pelo aborto, porque ele tinha conhecimento da gravidez da vítima. A vítima diz para ele que não ia correr porque estava grávida e ainda assim ele efetua o disparo que causa a morte da vítima. Uma dupla suspeita de participar de um esquema de distribuição de maconha para traficantes na capital foi presa em flagrante na semana passada e apresentada hoje pela Polícia Civil. Os 2 homens foram encontrados em um galpão onde era armazenada a droga no bairro Bom Sucesso, região do Barreiro. No local, os policiais encontraram mais de 70 quilos da droga. Esta moto, uma balança e 45 tabletes de maconha foram apreendidos no bairro Cabana, região oeste da capital. O material seria de Walter Alves Ribeiro, que segundo a polícia é conhecido como Gordo, de 45 anos e que revendia a droga com a ajuda de Carlos Roberto Alves Pereira. O trabalho foi feito, o monitoramento, a campana, a vigilância, as informações foram regimentadas e resultou na prisão do Carlos e do Walter, no momento em que o Walter iria pegar no galpão do Carlos a quantia de 71 quilos de maconha para ser entregue para outro traficante distribuir na região. O esquema funcionava como uma espécie de atacado do tráfico. A droga, que vinha do Paraguai, ficava armazenada em um galpão no bairro Bom Sucesso e era revendida apenas para traficantes. Dentro desse galpão, eles guardavam uma grande quantidade de drogas. E, por exemplo, vendia 50 quilos para o traficante A, para serem distribuídas no bairro B. Então, como que funcionava? O Carlos guardava a droga e o Walter utilizava o veículo automotor, que era a motocicleta, para distribuir. Então, o traficante A, eu quero 50 quilos. O Walter ia lá no galpão do Carlos, pegava essa droga e levava até o traficante que solicitou a droga. Segundo a polícia, as investigações continuam na região. Existem outros indivíduos na hierarquia superiores a ele e, logicamente, esses indivíduos também estão sendo investigados e provavelmente serão alcançados pelo trabalho técnico investigativo. Os 2 presos negaram qualquer envolvimento com o crime. Gordo, inclusive, se apresentou com outro apelido, Sapão. Eu apenas aluguei lá para o rapaz por 3 meses, R$700,
e não sabia que ele ia guardar droga lá não. Eu mexo com lanternagem de pintura, me pegaram só com 50 gramas de maconha na bolsa, você entendeu? Eu não mexo com droga, eu fui lá comprar droga, você entendeu? Agora os 2 presos ficam à disposição da justiça e, se condenados, podem pegar até 15 anos de prisão. A gente fala agora de mais uma tentativa de fuga no complexo penitenciário Nelson Hungria. 15 detentos foram surpreendidos pelos agentes penitenciários na madrugada de hoje. E quem tem os detalhes é o nosso repórter Marcelo Silveira. Boa noite, Marcelo. Boa noite, Nácia. Boa noite para todo mundo. Olha, na ala onde esses detentos estavam, os agentes chegaram a encontrar cordas feitas a partir de lençóis, ganchos e grades de celas que já estavam cortadas. De acordo com a assessoria do presídio, os detentos já foram encaminhados para outras celas do complexo e também já foi realizada uma espécie de pente fino para verificar as outras alas. Agora, em nota, Inácia, a Secretaria de Administração Prisional disse que não houve uma tentativa de fuga, já que os agentes encontraram o material antes que algum detento tivesse saído da cela. A SEAP também informou que a situação por lá já está completamente normalizada. Inácia. Tá certo. Continua com a gente mais um pouquinho, Marcelo, porque o nosso repórter traz para nós uma outra informação sobre a condenação de uma médica, ouça isso, hein, contratada pela Fundação Hospitalar de Minas Gerais, e ela foi punida aí e é obrigada agora a devolver mais de R$100 mil aos cofres públicos, porque não prestava o serviço combinado. Marcelo, conta essa história pra gente. Funcionário público, né, fazendo desdém do dinheiro público, é isso? Pois é, Inácio, já pensou? Essa médica é lá de Ubá, na zona da Mata Mineira, e ela foi condenada depois que o Ministério Público conseguiu provar que ela recebia sem ir trabalhar. A história, na verdade, é o seguinte: entre os anos de 2003 e 2004, essa profissional apresentou várias licenças médicas, ficando mais de um ano sem ir para o trabalho lá no Sanatório São Damião. Porém, ela continuava trabalhando normalmente na clínica particular dela. Ela ainda tentou recorrer, né? Ela recorreu, na verdade, da sentença, mas não teve outro jeito. Ela vai ter que pagar mesmo os mais de R$100 mil por conta desses prejuízos causados aos cofres públicos. Agora, Inácio, eu estou pensando aqui, já pensou se essa moda pega, que vai ter de funcionário fantasma precisando devolver dinheiro, hein? Pois é, podia dar uma limpa aí naqueles que não trabalham, né? Agora você viu que o processo demorou, né? 2002, 2003, 15 anos para ser punida, mas que bom. Punição exemplar. Obrigada, Marcelo. Serve de exemplo, né? É isso. Bom, a Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável emitiu hoje o auto de infração referente ao vazamento do mineroduto Minas Rio da empresa Anglo American. Além de já ter determinado uma série de medidas ambientais à mineradora, a CEMAD multou a empresa em mais 125 milhões de reais. Mais de 125 milhões de reais, corrigindo. O acidente, para relembrar, aconteceu pela primeira vez no dia 12 de março, em Santo Antônio do Grama, na zona da Mata Mineira, e afetou 7 quilômetros de cursos d'água entre a cidade e Rio Casca, na mesma região, e interrompeu o abastecimento de água para parte da população. Segundo a Secretaria, o vazamento de polpa de minério causou dano ou perigo de dano à saúde pública e ao bem-estar da população. A CEMAD informou ainda que a autuação pelo segundo vazamento, registrado no dia 29 de março, com a aplicação de nova multa, ainda será divulgada. Um avião agrícola caiu na zona rural de Nova Porteirinha, cidade da região norte do estado. A aeronave era utilizada na pulverização de lavouras e estava a 30 quilômetros de Janaúba, na mesma região, quando perdeu altitude e caiu em uma mata. Segundo o Corpo de Bombeiros, o local é de difícil acesso e foi necessário abrir caminho com o uso de facões para, então, realizar o atendimento. Apenas o piloto estava dentro do avião. Ele teve vários ferimentos e foi encaminhado ao Hospital Regional de Janaúba e o estado de saúde dele é estável. As causas da queda da aeronave ainda vão ser apuradas. Uma árvore tombou hoje em uma rua movimentada do Barro Preto, na região centro-sul da capital, provocando susto em pedestres e motoristas. O acidente aconteceu na rua Paracatu, próximo ao Fórum Lafayette. A árvore atingiu 2 carros que estavam estacionados no local. Por pouco, o carro do seu Antônio, que está sempre parado ali na rua, escapou de sérios danos. Segundo ele, pedestres já haviam notado que a planta estava oca. Foi do nada mesmo, estava sentado aqui do lado e de repente um barulhão. Aí eu só rezei para não cair em cima do meu carro. E graças a Deus não caiu. Segundo o Corpo de Bombeiros, não houve vítimas no acidente. Nos galhos da árvore foram observadas casas de marimbondos e foi necessário fazer a remoção dos insetos.
Uma agência bancária do município de Goiabeira, no Vale do Rio Doce, foi invadida por criminosos na madrugada de hoje. Segundo a Polícia Militar, 4 homens armados explodiram o caixa eletrônico da agência e levaram dinheiro do cofre. Durante o assalto, os homens atiraram diversas vezes para o alto, mas ninguém ficou ferido e tudo isso aconteceu em somente 20 minutos. O valor roubado não foi divulgado e a polícia faz buscas pelos suspeitos na região. Até agora, ninguém foi preso. Um professor, a esposa dele e um adolescente prestaram depoimento na delegacia depois de uma briga no município de Machado, no sul de Minas. A confusão foi flagrada por câmeras de segurança e mostram o momento exato em que o homem agride o adolescente. Segundo a polícia, a confusão começou por causa de uma partida de futebol na rua que incomodou o professor. Segundo testemunhas, a motivação da briga é antiga e a causa é devido ao fato dos meninos brincarem de bola na rua e isso não agradava o professor de história. As imagens são de uma câmera de segurança. Há um carro parado em frente à garagem de uma casa. 4 garotos sobem a rua. O veículo entra no imóvel. Um outro jovem se aproxima segurando uma bola. É nesse instante que um homem sai com um objeto na mão. Visivelmente exaltado, ele sai na direção do adolescente e dá um golpe com uma barra de ferro. Eles caem no chão e começam a brigar. O professor, muito mais forte que o menino, que tem 14 anos, faz a imobilização e, na sequência, dá vários socos, pisa e dá chutes. O garoto fica ferido no chão e o professor retorna para sua casa. Vizinhos correm para prestar socorro à vítima. Momentos depois, o agressor foi preso e levado à delegacia de Alfenas. Neste vídeo, é possível ver a revolta dos moradores. O professor prestou depoimento e foi liberado logo em seguida. Servidores estaduais da educação bloquearam hoje a rodovia Fernão Dias, próximo ao município de Igarapé, na região metropolitana de BH. Segundo o Sindiúti, os servidores reivindicam o pagamento do piso salarial conforme acordo assinado entre o sindicato e o governo do estado em 2015. Além disso, os trabalhadores da educação pedem o fim do parcelamento dos salários, o cumprimento dos acordos assinados e a melhoria no atendimento do IPSENG. A categoria está em greve desde o dia 8 de março. Pelo menos 409 escolas estaduais estão com as aulas parcialmente paradas e outras 200 com os portões fechados e alunos em casa. Um problema para as famílias que enfrentam as dificuldades de não ter com quem deixar os filhos, além do atraso no ano letivo. A pequena Nicole tem 7 anos de idade. Ela mostra todo o material escolar que tem na mochila. Caderno de português, minha pasta. Mas eles estão ficando guardados há quase 30 dias e a Nicole explica o porquê. É porque os professores estão de greve, porque a prefeitura tem que dar dinheiro para o professor. Basicamente é isso. Segundo o Sindicato Único dos Trabalhadores em Educação em Minas, os professores estão sem receber 2 reajustes. Um relativo a 2017 e o outro a 2018. Por isso, muitos aderiram ao movimento. 409 escolas estaduais estão com as aulas parcialmente paradas e outras 200 sem nenhuma atividade. A Marcilene é a mãe da Nicole e de mais 3 filhos. Ela e toda a criançada foram prejudicadas. Isso está prejudicando a gente bastante, porque a gente não é mais criança mais, a cabeça da gente não é a mesma coisa, né? E isso nos prejudica bastante. Para a autônoma, ainda há outro problema, o prejuízo financeiro. É que a Marcilene faz salgados e chup-chup. E seu principal ponto de venda é a escola. A única renda que eu tenho no momento é o Bolsa Família. E essas coisas que eu levo para a escola para vender, que é um complemento que me ajuda bastante. Não há um prazo para o término da greve. A categoria está negociando com o governo do estado. Inclusive, no último dia 22, recusou uma proposta, já que, segundo os professores, ela não se encaixava na lei do piso e nem na lei estadual. Enquanto isso, as escolas continuam fechadas e sem aulas. Para quem está sentindo na pele a greve, a expectativa é que tudo se resolva o mais rápido possível. Realmente, os professores têm o direito de estar buscando o direito deles. Mas muita gente está saindo prejudicada. Na tarde de hoje, os trabalhadores da educação se reuniram em Assembleia Estadual e a maioria aprovou a continuidade da greve. E você vai ver depois do intervalo, faculdades da capital passam a ser obrigadas a ter desfibrilador para atender funcionários e estudantes em situação de emergência. Em
Entrou em vigor a lei que obriga as faculdades com ensino presencial a manter um profissional de saúde que pode ter formação técnica para atendimento de primeiros socorros e emergências. O desfibrilador, este aparelho que, por meio de eletrodos colocados na região do tórax, faz o mapeamento do coração e identifica automaticamente arritmias cardíacas. O uso do equipamento pode salvar vidas. Desde janeiro deste ano, uma lei municipal em Belo Horizonte exige a presença do desfibrilador nas instituições de ensino superior. Tendo esse aparelho em escolas, isso vai salvar muitas vidas, principalmente jovens, né, de 17, 18, 19 anos que porventura possam ter um mal súbito durante uma atividade desportiva, jogar uma bola e cair lá na quadra. Você pega esse aparelho, identifica qual que é o ritmo de parada cardíaca que o paciente teve e pode salvar uma vida. O médico alerta que só o equipamento não basta. Tem que chamar imediatamente o SAMU, né, para vir todo o aparato médico com tubo para poder entubar o paciente caso necessário, adrenalina, no caso se o paciente tiver uma parada cardíaca, a gente precisa de adrenalina, alguma droga para voltar ao ritmo normal do coração. A nossa equipe está em uma faculdade aqui da região noroeste de Belo Horizonte que já segue a lei, já tem aqui um aparelho desfibrilador. O Carlos Eduardo, que é técnico em segurança do trabalho, vai nos explicar agora como funciona, não é, Carlos? É difícil ou não? Qualquer pessoa pode manusear? Não, qualquer pessoa pode manusear. Primeiramente, todo equipamento desfibrilador ele tem que estar justamente no hall de entrada e justamente onde que pessoas possam transitar um meio de circulação melhor. Qualquer pessoa pode manusear. O próprio aparelho vai te pedir para você abrir o eletrodo para justamente ele colocar na parte superior do peito, onde está o coração, e na parte lateral, atrás das costas, para justamente, quando o aparelho fizer toda a leitura cardíaca do próprio paciente, ele vai recomendar choque. Nesse momento, o aparelho vai falar assim, recomenda-se choques, afasta-se. O técnico conta que já foi preciso usar o aparelho. Nós tivemos um caso no outro campus nosso que foi submetido ao uso do equipamento e tivemos um grande sucesso. A instituição de ensino superior que descumprir a lei estará sujeita a penalidades que vão da advertência à interdição do estabelecimento. A presença do equipamento faz a diferença para quem frequenta o espaço. O fato de ter um desfibrilador dentro da instituição torna mais seguro o dia a dia não somente dos funcionários, mas também dos próprios alunos, professores. Pode ajudar bastante na hora de uma emergência, ajudar o atendimento a ser mais rápido e também de não perder ninguém, né? Na semana que vem, de 11 a 13 de abril, juízes federais vão discutir em Belo Horizonte o combate à corrupção após a Lava Jato. Também eles vão discutir os desafios da Justiça Federal na área penal, especialmente a fiscalização de contratos públicos. O evento está sendo promovido pela AJUF, a Associação de Juízes Federais, e será realizado no Teatro Bradesco. Estão confirmadas as participações do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, e de juízes que atuam na condução da Lava Jato, como Marcelo Bretas e Valisney Oliveira. O procurador da República e membro efetivo da Operação Lava Jato em Curitiba, Ataíde Ribeiro Costa, também deverá participar do evento aqui em BH. As inscrições estão encerradas, mas representantes de pessoas jurídicas que desejem participar poderão se inscrever na hora, mediante disponibilidade de vagas. E agora falamos dos principais assuntos da política. Nesta quarta-feira, o nosso comentarista Orion Teixeira já está conosco aqui. Boa noite, Orion. Boa noite, Nessa. Boa noite a todos. Orion, vamos começar então com a notícia que é a notícia do dia, né, gente? A sessão de julgamento no Supremo Tribunal Federal que está analisando neste momento o pedido de habeas corpus preventivo ao ex-presidente Lula. Como Lula já foi condenado em segunda instância pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região pelo caso do triplex do Guarujá, se o STF negar o pedido, Lula poderá ser preso a qualquer momento. Se o habeas corpus for liberado, Lula poderá aguardar em liberdade até o julgamento do último recurso na Justiça. Até o momento, 4 ministros votaram. Faltam 6, mais a presidente do Supremo, a ministra Carmen Lúcia. O placar aí de 4-1 contra o habeas corpus, então, de 3-1, então. Orion, eu quero que você explique para a gente qual é, na sua expectativa, pela votação de até agora, 3-1, 4 votos, 3 votos contra a concessão aí do habeas corpus.
Qual será a sua expectativa aí para esse final de votação? Você acha que Lula consegue ou não o habeas corpus? Acho que vai conseguir uma vitória apertada e magra, aí de 1-0, 6-5 talvez. 6-5 a favor ou 6-5 contra, mas a tendência está ali bem próximo disso. Então, Inácia, a situação é se correr o bicho pega e se ficar já sabemos o resultado. O certo é que temos que respeitar as instituições, ainda que os seus resultados não sejam de nosso agrado. Temos que seguir nas crises e nas dúvidas a Constituição, o que diz a Constituição. Não podemos impor nossas convicções pessoais, nossos pontos de vista sobre o que diz a Constituição e também as instituições. O STF, o Supremo Tribunal Federal, como guardião da Constituição, é que tem que dar a palavra, a última palavra, a palavra final. No caso do ex-presidente Lula, se ele tiver deferido realmente o seu pedido de habeas corpus hoje, talvez amanhã, nessa sessão do STF, ele poderá ficar em liberdade até o julgamento do seu recurso na última instância, passando aí pela terceira instância, que é o Superior Tribunal de Justiça, e também na quarta instância, que é o Supremo Tribunal Federal, que hoje está julgando o seu habeas corpus. Se ele ficar em liberdade, ele poderá ser candidato, mas aí é um risco de lá na frente a candidatura dele ser indeferida. Por quê? Porque a candidatura eleitoral ela é julgada por um outro tribunal, no caso, o Tribunal Superior Eleitoral, e por uma outra lei, a lei da ficha limpa, que diz claramente que um político condenado em segunda instância por um colegiado, como já é o caso de Lula, ele pode ser indeferido, não pode ser candidato. Então, acredito que, se ficar em liberdade, Lula será candidato, mas preparando um nome alternativo para a hora H. Tá certo, a gente tem mais um assunto para tratar com o Orion, que é o seguinte, fazendo as contas, né, gente, nós estamos a 3 dias do prazo final para políticos trocarem de legenda, para aí aqueles que ocupam cargos públicos se desincompatibilizarem. Então fica a pergunta, será que novos nomes vão surgir na disputa aqui para as eleições 2018 ao Palácio da Liberdade? Orion, quantos nomes já são conhecidos e se você acredita que nesse período de 3 dias pode aparecer gente nova? Já existem 8 pré-candidatos, não acredito que surgirão outros nomes. A tendência deve ser de reduzir esse número aí com base nas negociações, nas composições entre os políticos. Nessa situação de deixar cargo público para disputar as eleições, existem apenas 2, o governador Fernando Pimentel e o prefeito de Belo Horizonte, Alexandre Calil. Se o governador deixar o cargo neste sábado, é porque vai disputar outra eleição, talvez o senador. E o prefeito de Belo Horizonte, se deixar o cargo no sábado, é porque vai disputar o governo de Minas. Mas eu acho que os dois devem ficar onde estão. O governador continua governador, podendo disputar a reeleição. E o prefeito mantém-se no cargo até 2020. Expectativa nos próximos dias, semana que vem a gente volta a falar do assunto. Obrigada, viu? Boa noite. E depois do intervalo, você vai ver estudantes da Universidade Estadual de Minas Gerais e da Unimontes passarão a receber auxílio do governo de Minas para estudar. Estamos de volta com o futebol. O Atlético volta a jogar na Copa do Brasil. O time mineiro enfrenta daqui a pouco o Ferroviário do Ceará no Independência e mais tarde o Cruzeiro também joga, só que pela Libertadores, também no Mineirão, né? Aqui em BH também, contra o Vasco. O repórter André Salles traz para nós as informações. Boa noite, Inácia. Boa noite para todo mundo. Uma quarta-feira movimentada para os times de Belo Horizonte. Primeiro o Atlético, às 7h30 na Arena Independência, que recebe o Ferroviário do Ceará pela 4ª fase da Copa do Brasil. O técnico Thiago Largue poupou 4 titulares para o confronto, pensando, claro, na grande decisão do Campeonato Mineiro no próximo domingo. E o discurso na Cidade do Galo é de bastante respeito a um adversário desconhecido, mas que eliminou o Sport Recife, equipe da Série A do Campeonato Brasileiro, em uma das fases dessa Copa do Brasil. Então o Atlético, apesar de estar pensando também no domingo, quer fazer um bom resultado para ir tranquilo lá para o Ceará na partida de volta e avançar na competição. Mais tarde, às 9h45, o Cruzeiro recebe o Vasco pela Copa Libertadores. E aí uma partida fundamental para a equipe nesse grupo 5. Isso porque os outros 2 adversários do grupo, o Racing da Argentina e a Universidade de Chile, já estão com 4 pontos em 2 jogos. Cruzeiro e Vasco perderam na estreia, estão zerados até então é fundamental essa vitória. Mas o discurso na Toca da Raposa é de paciência, é de não se desorganizar. Claro, os 40 mil torcedores vão apoiar bastante o Cruzeiro e colocar a equipe para cima, mas o discurso realmente é de ter paciência. E o técnico Mano Menezes com muito mistério. Dedé na zaga, Romero no meio-campo, Sassá no ataque, são possibilidades, mas tudo isso só no vestiário, momentos antes da partida. Eu volto com você, Inácia. Um grande abraço. É isso aí, o André traz para a gente os resultados amanhã, viu?
Estudantes da UENG e da Unimontes estão animados depois que o governo de Minas autorizou o pagamento de auxílio estudantil. Os recursos serão tirados do orçamento das próprias universidades e deverão estar disponíveis ainda neste mês. Há 2 anos, Jéssica lutava pela implantação do programa de assistência estudantil nas universidades estaduais de Minas Gerais. Nossa, valeu demais. Foi muita luta, muito esforço, muita dedicação de todos os estudantes, tanto da UENG como da Unimontes. Mas é um alívio muito grande que tem ido para frente. O auxílio, que já é concedido às universidades federais, ajuda alunos de baixa renda a se manterem enquanto estudam. Procura mitigar isso que você falou, que é a evasão. O aluno entra e não consegue permanecer, seja por vários fatores, e um deles econômico. O programa oferece assistência em 5 setores: transporte, alimentação, moradia, apoio didático-pedagógico e auxílio creche, o que vai facilitar a vida de muitos estudantes. Por exemplo, a FAI, que é uma faculdade de educação da UENG, cerca de 90% são mulheres, essas 90%, 60% são mães. Ou seja, esse auxílio creche também é uma conquista muito importante para as mulheres permanecerem na universidade. No primeiro ano, o benefício pretende contemplar até 3.000 universitários. A previsão é que até o segundo semestre os alunos já tenham acesso ao benefício. O recurso utilizado para o pagamento das bolsas será retirado do próprio orçamento das universidades estaduais. O valor do benefício está entre R$ 120 e R$ 250. E os alunos que desejam fazer a solicitação desse auxílio devem ficar atentos ao edital do programa. O desafio é melhorar esse recurso, expandir esse recurso e consolidar o programa. Para Jéssica e para muitos estudantes, o auxílio veio em boa hora. Diminuir a evasão e também aumentar a qualidade do ensino, porque vão ser estudantes que vão ter mais tempo para poder se dedicar e estar dentro da universidade. Nosso jornal vai ficando por aqui. Eu quero agradecer a sua audiência nesta quarta-feira, mas dizer que amanhã, quinta, estaremos aqui com um novo jornal para você, para te manter bem informado. Muito obrigada pela audiência e até lá.